Jeremias capítulo 31, verso 15. Assim diz o Senhor. Olha o que o Senhor diz. Ouve-se uma voz em Ramã, pranto e amargo choro. É Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Diga mais uma vez, assim diz o Senhor. Contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Por duas vezes aqui nesse texto, Deus diz, a palavra diz, assim diz o Senhor. Todas as vezes que você encontrar na palavra, nas escrituras, assim diz o Senhor, preste muita atenção no que Deus está dizendo. Duas coisas, eu quero dividir essa mensagem por dois momentos importantes que nós passamos no nosso dia a dia, irmãos. A nossa personagem aqui é Raquel. Raquel foi a esposa amada de Jacó. Jacó, quando viu Raquel pela primeira vez, o coração saiu do lugar e foi parar na boca. Ele se apaixonou, foi uma paixão à primeira vista. Raquel era uma mulher muito bela. Raquel era uma mulher formosa. Porém, Raquel era a segunda filha de Labão. Então, Raquel não poderia casar enquanto Lia não casasse. Imagine você sendo a segunda ou a terceira dentro de uma família de moças. Por exemplo, na nossa casa são 5 mulheres, depois 4 homens. A pastora Luz só poderia casar se a Digé casasse. A Zelinda e a Zenai só poderiam casar se a Lourdes casasse. Queridos irmãos, que coisa. Diga comigo assim, graças a Deus, nós estamos na graça. Mas queridos irmãos, entenda algo, por favor. Eu não quero me estender muito na vida dessa mulher, mas por 2 momentos essa mulher viveu, e o tema dessa mensagem é uma vida de dores e esperança. Talvez você está vivendo um momento de muita dor. Talvez você está vivendo momentos na sua vida de dores, de perdas. Talvez você está vivendo momentos na sua vida de aflição, de angústia. Queridos, quando Deus tem um projeto na vida de um homem, e Deus tinha um projeto na vida de Raquel, porque Deus já tinha um projeto na vida de Jacó. Então, se Jacó se apaixonou por Raquel, automaticamente Deus tinha um projeto na vida de Raquel, porque dali sairia uma nação. Havia uma promessa na vida de Jacó, e estenderia na vida de Raquel, como esposa amada. Agora, querido, entenda uma coisa, a vida é um existir de dores e esperança. Ouça bem, a vida é um existir de dores e esperança. A vida não é só rosas, a vida não é só flores, a vida tem espinhos nessa vida, nessa caminhada, irmãos. A vida tem dores. Ouça bem, por favor, a apatia nunca é um elemento bem-vindo para a vida. Pastor, eu quero que a minha vida seja apática, eu quero que a minha vida não tenha sentido, eu quero que a minha vida seja que as pessoas não me notem. Isso não vai existir, porque a apatia não faz parte da vida. Alguma coisa vai movimentar, talvez doa muito, talvez é de muita dor, mas alguma coisa vai movimentar para que haja vida.
Amém, irmãos? Para que haja vida. Queridos irmãos, a vida só ganha espaço se só se faz progresso assim, entre dores e esperança. Só se progride assim, só se cresce assim, só se rompe os limites assim, entre dores e entre esperança. E é sobre isso que eu quero trabalhar hoje aqui com os irmãos. Raquel é um exemplo desse tipo de existência. Raquel somos nós, tipificando para nós hoje. É o exemplo que nós precisamos tomar, um exemplo de existência, irmão. Queridos irmãos, a vida de Raquel, o significado no hebraico, Raquel, significa a rosa amorosa. Eu imagino, querido irmão, que na infância de Raquel, por ser uma mulher dotada de uma beleza, por ser uma mulher bem amada, bem, como se fala, cuidada pelo seu pai, talvez pelos seus admiradores. Talvez Raquel nunca imaginava, ou nunca se imaginou, que passaria por dores na sua trajetória de vida. Por ser uma mulher, está à frente um pouco das outras. Talvez você imagine, pastor, eu aceitei Cristo, eu estou na igreja, eu estou pagando um preço no evangelho, eu estou orando, eu estou jejuando, eu já tenho um bom tempo nessa caminhada, então eu estou propício, eu sou uma pessoa na iminência de ser uma pessoa muito bem abençoada. Bem, isso é óbvio, isso é lógico, porém, irmão, existem dores nessa caminhada. E muitas das vezes nós não queremos dar valor a isso. E muitas das vezes, nesses momentos de dores, nós chutamos o balde, nós deixamos de crer no Deus que pode mover em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. Queridos irmãos, não importa o momento que você está vivendo, Deus está contigo. Não importa se você está no baixo, um dia você vai estar no alto, irmãos. Não importa a situação que você está vivendo, Deus é com você. A palavra de Deus diz: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Aleluia. Então eu preciso que você entenda isso, irmão. A vida de Raquel, uma mulher preterida pela tradição. O que é uma pessoa preterida? É uma pessoa desprezada. Ela era desprezada pela tradição. A tradição era, no Gênesis capítulo 29, verso 26, diz: não é assim que se faz entre nós. Jacó diz logo para ele. Aliás, Jacó recebe logo essa palavra quando ele desposou a sua mulher Lia. E ele foi com Labão, ele foi reclamar, mas não foi por Lia que eu trabalhei 7 anos. E Labão, lá no verso 26, diz assim: não é assim que se faz entre nós tem uma tradição. A tradição é: casa primeiro a mais velha. Então, querido irmão, a vida de Raquel era assim, de cara logo, toda aquela beleza, todo aquele encanto cai por terra, toda aquela formosura, porque ela não casa de imediato com o seu amado. Ela não tem o seu amado com exclusividade para ela. O seu amado agora tem uma outra, que é a sua irmã mais velha, e agora ela precisa entender isso. Existe uma tradição, mas eu dizer algo para você, meu irmão: a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário quebra toda a tradição na sua vida e te coloca no lugar de vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Existem muitas pessoas que estão presas no que as pessoas dizem, no que o seu pai falou, no que sua mãe disse. Ah, mas a tradição da família é assim. Ouça, em Cristo Jesus tudo se fez novo. As coisas velhas não existem mais. E eu preciso que você entenda isso, meu irmão.
Muitas mulheres ficaram solteiras naquela época porque se depararam nessa tradição. Não casaram, ficaram amarguradas. A vida de Raquel, uma vida em desvantagem natural. Em Gênesis capítulo 29, verso 31, diz que Raquel era estéril. Raquel, porém, não poderia gerar filhos. E isso aqui, irmãos, naquela época, ser mãe era um atestado de feminilidade, irmãos. Uma mulher que não tinha filho naquela época sofria em desvantagem, porque Raquel era estéril. Muitas mulheres, muitos homens se acham em desvantagem hoje. Ah, pastor, eu sou feio. Pastor, na minha casa não tem nem espelho para mim não me ver. A partir de hoje você vai ter que comprar um espelho, porque você é menina dos olhos de Deus. A partir de hoje você tem que olhar para você com outros olhos. A partir de hoje você tem que quebrar essa maldição na sua vida. Ah, eu estou em desvantagem, eu estou obeso. Ah, eu preciso ter um corpo fit para poder casar. Irmãos, quem ama, o amor é cego, graças a Deus por isso. Senão eu não tinha casado. É um dos provérbios que eu acho mais correto. Depois que casou, que foi lá, disse sim, não tem mais jeito. Tem gente que está em desvantagem, dizendo, ah, pastor, eu sou tímido demais. A desvantagem de Raquel era a esterilidade. Muitos estão dizendo, eu sou tímido, eu não consigo sair, eu não consigo romper pela minha timidez. Tem muitas pessoas perdendo o melhor de Deus por esse mal. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai quebrar isso na sua vida e toda timidez vai cair por terra. Tem pessoas também que estão em desvantagem, irmão, por falta de cultura. Está conversando, talvez não conversa muito bem, é muito caladinho, muito retraído. Aí chega uma pessoa cheia de cultura e despeja ali todo tipo de conversa e você vai se recuando. Irmão, entra, mesmo que você não entenda do assunto. Já entra falando de Jesus Cristo, entra falando da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E todo mundo vai parar para te ouvir. Então, amados, muitas pessoas entram em desvantagem. Raquel estava em desvantagem natural. Outra coisa interessante, irmãos, sacrificada pelo amor. Raquel estava sacrificada pelo amor em Gênesis 35, 16 ao 18, vai notando, depois você lê na sua casa. Ela não tinha um filho, e ela queria se firmar como mulher, ela era estéril. Querido irmãos, então aquela mulher estava levando o amor às últimas consequências. Tanto é que ela começou a ter uma luta com a sua irmã, uma luta de gerar filhos. Eu imagino que confusão era esse lá. Lia, filhos, Raquel nada. De repente Raquel pega a sua criada, dá para Jacó deitar com ela, a sua criada, a sua ama, a mulher que cuidava de Raquel, engravida. E ela diz, olha, Deus olhou para mim, Deus me deu a vitória. De repente Lia pega a sua serva também, dá para Jacó. E quantos filhos vinham, irmãos? Mas Raquel não tinha filhos. Raquel era estéril. Raquel estava cheia de dores. Raquel estava cheia de amargura. Raquel levou o negócio para a competição pessoal. Isso era a vida de Raquel. Queridos irmãos, o significado do personagem Raquel na Bíblia, então, pastor, diga comigo, mulher de dores. Mais uma vez, diga mulher de dores. Há muitas mulheres de dores em pleno século 21. Há muitas mulheres de dores. Há muitas mulheres que são filhas de dores. O significado
de Raquel, do personagem bíblico, irmão, mãe solitária. Aqui no início do texto, do capítulo 32, 31 de Jeremias, ouve uma voz em Ramã, pranto amargo, choro é Raquel. Queridos irmãos, chora sempre com os que choram. É uma vida de choro, é uma vida de choro. Amados irmãos, Jeremias faz Raquel chorar, no texto aqui, chorar pelos exilados, pelos desterrados. No livro de Mateus, no capítulo 2, 17 ao 15, Mateus faz Raquel chorar pelos meninos massacrados. Então, queridos irmãos, o que eu quero dizer com isso aqui para você? Esse é o significado da igreja, esse é o significado do povo hoje, irmãos. Muitas das vezes estamos cheios de dores, muitas das vezes estamos como uma mãe solitária, chorando pelo seu filho, chorando pelas perdas, chorando por aquilo que está acontecendo contra a sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite com muita segurança, o lugar de chorar é aqui mesmo. O lugar de chorar é aqui mesmo, irmãos. O lugar de chorar é na presença do Senhor mesmo. Mas infelizmente muitos estão com as suas lágrimas secas. Muitos não conseguem mais chorar. Muitos não conseguem mais chorar. A dor está tão grande na sua vida e não se tem mais lágrimas. Não se busca mais. Não chora mais na presença do Senhor. Não é mais aquele homem, não é mais aquela mulher que se sensibilizava diante da presença do Senhor. O que está acontecendo, querido irmão? O que está acontecendo? Esse é o primeiro momento desse texto, irmão. Ouve-se uma voz em Ramã, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Olha para mim, por favor. Está na hora de você se levantar desse choro, já não existem mais. Acabou, vira a página, meu querido irmão. Vira a página da sua vida. Talvez você parou na página 2, existe a 3, a 4 para ser vivida nessa vida. Pare de chorar por uma situação que já se passou. É hora de você enxugar as suas lágrimas e entender que há algo a ser vivido novamente. E a mensagem na vida de Raquel, a mensagem que o Senhor quer nos dar nesta noite é, primeiro, irmão, mensagem conjugal. Raquel deixa uma mensagem não apenas para as mulheres, mas Raquel deixa uma mensagem para muitos de nós nessa noite. Primeira delas, mensagem conjugal. Olha para mim, por favor. Vale a pena lutar pelo seu casamento. Eu vou dizer mais uma vez, vale a pena lutar pelo seu amor. Vale a pena lutar. Raquel nos dá essa mensagem, vale a pena lutar. Raquel poderia muito bem dizer assim, não, eu não vou mais lutar por esse amor, deixa para Lia. Mas essa mensagem fala para cada um de nós, irmãos. E essa luta não é corporal, essa luta não é falatória, essa luta é no altar de oração. Vale a pena lutar pela sua família. Vale a pena lutar pelos seus filhos.
Pastor, já joguei a toalha, esse menino já me deu muito trabalho. Ei, lute mais uma vez. Lute mais uma vez. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu vou entregar nas mãos do Senhor, só Deus agora. Opa, agora que vai começar o negócio. Porque quando nós entregamos na mão do Senhor, não é o último caso, é o primeiro. É o início de tudo. É você dizendo assim: agora as minhas forças acabaram. Agora, Senhor, faz a sua vontade como tu queres. Então, amados irmãos, Raquel nos dá essa mensagem aqui. O interessante é que Raquel não é mulher irrepreensível. Mas Raquel é uma mulher obstinada pelo seu casamento. Obstinada pelo seu casamento. É uma mulher obstinada pela luta por ter filhos. Tanto é que ela diz uma expressão que eu acho maravilhosa: dá-me filho, senão eu morro. Dá-me filho, senão eu morro. Obstinada, quer gerar, quer mudança, quer ver o negócio acontecer. Não, eu tenho essa desvantagem, eu sou estéril, mas Deus é o Deus da esterilidade. Ele pode mudar isso na minha história. Deus está acima de qualquer situação natural. Ah, pastor, mas eu não tenho potencial para isso. Mas Deus tem, irmãos. Deus é o seu Pai, Deus é o nosso Pai. O grande problema nosso, irmãos, é que nós estamos deixando, facilitando, desistindo facilmente de lutar. Ouça, a opção tem que ser a luta e não a fuga. Ouça, a opção tem que ser a luta e não a fuga. Dá uma triscadinha no ombro do seu irmão e fala: para de fugir, irmãos. A opção não é fugir. A opção não é a fuga. A opção é arregaçar as mangas e dizer: opa, aqui na minha casa entra o Senhor. Aqui na minha casa quem vai reinar é o Senhor. Aqui na minha despensa quem vai entrar é o Senhor. Aqui na minha conta bancária quem vai entrar é o Senhor. No meu casamento quem vai entrar é o Senhor. Não é hora de fugir. Amém? O que a Raquel nos ensina? Através dessa mensagem também. Segunda, mensagem familiar. Queridos irmãos, vale a pena morrer para dar a vida. Essa é uma das mais belas mensagens familiares que eu vi. Porque a Bíblia diz, em Gênesis 35, irmão, verso 17, que Raquel está quase morrendo. E a parteira diz para ela assim: olha, aguenta firme, porque você ainda vai dar mais à luz a um filho varão chamado Benjamim. Eita, irmãos. Morreu, nasceu Benjamim, Raquel morreu, deu a sua vida. Isso aqui traz algo tremendo para nós. Ouça bem, irmãos. Jesus, até no último momento, ele não desistiu. O grande checkmate de Jesus não foi a morte, porque muitos homens morreram. O grande checkmate de Jesus foi a ressurreição, porque só ele ressuscitou. Ninguém mais ressuscitou, só Cristo ressuscitou. Grandes homens morreram, tanto na história do passado, tanto na igreja primitiva, tanto agora. Quantos homens de nome deixaram um legado, sim, mas nenhum ressuscitou, somente Jesus Cristo de Nazaré. Deu a sua vida por nós. E essa mensagem é tremenda, irmão. Vale a pena morrer para dar a vida. Quantas mães têm isso no seu coração? E, irmãos, eu fico maravilhado com as mães, porque ela dá a vida pelo seu filho. A mãe dá a vida pelo seu filho.
Então Deus tem nos levado nesse tempo, irmão, a entender isso. E isso aqui é um tapa na cara daquelas mulheres que querem abortar um filho. Porque, queridos irmãos, o espírito desse texto, irmão, golpeia o egoísmo de qualquer mãe que quer matar um filho no ventre. Porque não é o filho que morre, mas assim a mãe que morre. Porque o que vem aí é uma semente de uma grande geração, irmãos. Então entendemos isso com muita graça do Senhor. Deus deu seu Filho para morrer por nós. Deus deu seu Filho para que possamos ter vida e vida em abundância. Outra mensagem da vida de Raquel para nós. Talvez você vá achar estranho, mas até essa mensagem que Raquel deixa é uma mensagem política. Porque, irmãos, o choro é uma forma mais forte de se protestar. É ou não é, irmão? É ou não é? Se alguém está te fazendo mal, chora na frente dele para você ver. Chora para você ver. O seu opressor imediatamente recua. Opa, peraí. Por que você está chorando? Por quê? Alguém aqui já foi corrigir o menino e o menino já começa a chorar antes de você levantar a mão? Quem já fez isso? Aí você diz para ele o quê? Papai nem bateu ainda. Ele já recua, papai já sensibiliza, não é, Dinei? O meu pai, quando ele olhava para nós já sabíamos o sinal. Ei, irmão, já cortava por dentro. Então ouça bem, irmãos, o choro perturba o opressor e aqueles que causam uma situação de opressão recua quando você chora. Eu não sei você, irmão, mas você pode estar passando a maior luta da sua vida, mas se você for para o seu quarto e chorar, os anjos vão lá e vão perguntar: por que você está chorando? Essa situação, deixa com nós. Querido, e por último, a palavra de Deus aos que vivem o drama de Raquel. E a palavra de Deus está aí. 15, verso 15 ao 17. No verso 16 diz assim: assim diz o Senhor. Diga comigo mais uma vez. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele. Mais uma vez para o outro irmão, diga: assim diz o Senhor. E o que o Senhor está dizendo? Reprima o choro. Naquele primeiro momento eu te falei: chora. Agora nesse segundo momento o Senhor fala assim: olha, assim diz o Senhor, contenha-se, pare, reprima o choro. E aqui, irmãos, nesse contexto, reprima o choro pela sua desvantagem natural, pelos seus filhos. Pare de chorar por ser estéril, pare de chorar por ser feio, pare de chorar por ser gordo, pare de chorar por ser tímido, pare de chorar por não ter cultura. Ei, para de chorar, porque eu vou mudar a sua história. Eita, irmão, pode aplaudir o Senhor. Eita. Pare, ele diz aqui: contenha o choro, contenha as suas lágrimas, pois o seu sofrimento terá recompensa.
Eita! O seu choro, o seu sofrimento terá um fim. A Bíblia diz: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem o amanhecer. E eu quero te dar uma palavra profética hoje. Amanheceu para você, amanheceu na sua casa, amanheceu na sua história, chegou luz na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Reprima o choro, reprima o choro. Oh, meu querido irmão, pare de chorar pela sua dor. Oh, meu irmão, reprima, não se deixe derramar as lágrimas que estão nos seus olhos de qualquer jeito, mas crê que as suas lágrimas serão enxugadas por Deus. A Bíblia diz: aquele que sai chorando e semeando, voltarão com feixe de júbilo. Oh, glória a Deus. Eu creio que está na hora de você começar a voltar com seus feixes de júbilo nas suas costas. Eu creio que chegou um momento na sua vida que Deus vai derramar tanta bênção que você vai dizer: pastor, me ajuda, porque Deus está derramando bênção na minha direita, bênção na minha esquerda, bênção na minha família. Meu Deus, lá no Pará estamos recebendo bênção, lá no Goiás, aqui no Goiás, oh, nós estamos recebendo bênção no Mato Grosso, lá no Maranhão está tendo bênção, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus recolhendo as suas lágrimas e deixando chover bênção na sua vida. Outra coisa importante que eu quero deixar antes de encerrar, irmão: creia que há recompensa pelas suas obras. A palavra de Deus aqui diz, no verso 16 ainda: assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. E eu acho mais maravilhoso ainda, porque o texto termina assim: declara o Senhor. Em outras palavras, assina Deus. Amém? Glória a Deus. E no verso 17 diz: por isso há o quê, irmão? Mais forte: por isso há o quê? Esperança para o seu futuro. Diga: há esperança amanhã. Diga: eu não sei o que você tem que cobrir amanhã. Eu não sei quais as lutas que você tem que vencer amanhã. Eu não sei qual é o gigante que você precisa vencer amanhã. Eu não sei qual é o cheque que você precisa cobrir a duplicata para pagar, a meta para alcançar, eu não sei. Mas ouça, creia que vai haver recompensa para você. Deus é fiel, irmão. Deus está de olho em você. Deus está de olho no seu futuro. Deus te ama. Deus te ama.